Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo, amados irmãos na doutrina da obediência à vontade de Deus. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos virtualmente para falar um pouquinho mais acerca da doutrina da obediência à vontade de Deus. Principalmente nessa época em que viemos passando por essa pandemia mundial, precisamos estar fortalecidos, unidos, principalmente unidos em oração, para que, se assim for da vontade de Deus, isso tudo passe o mais rápido possível, segundo a sua vontade. Hoje, estava pensando no que a gente poderia falar aos irmãos para dar esse alento durante esse período que ficamos reclusos em nossos lares pela vontade de Deus. E folhando os boletins informativos da Igreja Cristã Primitiva, encontrei esse aqui, o boletim 41, no qual tem um tema do irmão Antônio Teixeira Nunes. O irmão Antônio Teixeira Nunes era originário de João Rodrigues. E ele foi nomeado instrutor pelo professor Ugarte lá na década de 40. E o irmão Antônio, até bem tarde da sua vida, ele pregou a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo no Templo São Paulo. E numa dessas suas pregações, a minha mãe, a irmã Nida de Menezes Nunes, gravou a pregação do irmão Antônio e depois passou para o papel. E do papel ela fez uma síntese desta reunião que foi publicado no Boletim Informativo 41 da Igreja Cristã Primitiva. O tema muito atual, como toda a doutrina é sempre atual, né? Porque a doutrina não é nem passado nem futuro, a doutrina é presente na nossa vida. O tema intitula-se A Obediência a Deus. E assim, pela vontade de Deus, o irmão Antônio, naquela oportunidade, falou: dentro da lei de obediência a Deus, estamos permanentemente unidos com os nossos irmãos, porque temos um só Espírito, embora não tenhamos consciência disto. A vida da carne é passageira. Só alcançamos a vida do Espírito praticando a doutrina do Cristo, a obediência que ele ensinou, fazendo a vontade de Deus. Estamos comendo o pão espiritual que Jesus comeu, fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Assim fazendo, teremos dele a mesma mente, o mesmo Espírito. De Deus recebemos todas as coisas, somos guiados por ele e nem mesmo nos damos conta da condição espiritual que um cristão primitivo pode alcançar, estando ainda aqui na terra. Devemos dar-lhe graças por tudo, pois não nos pertencemos. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. São João, capítulo 3, versículo 27. Ao cristão verdadeiro, não basta ouvir a palavra do Senhor. Precisamos cumprir as suas ordenações. Não serão salvos os ouvidores, mas os cumpridores da palavra do Senhor. A obediência não é invenção de homens, ela é do Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, dando-nos o exemplo. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabe o que vai na nossa mente. Nada escapa ao Senhor. Mantenhamos em nossos corações
o ideal de obedecer a Deus, pois Ele nos recompensa se nos esforçarmos para fazer a sua vontade. Perseverar na doutrina é para os que estão predestinados à salvação, o mistério da vontade de Deus que esteve oculto dos séculos e das gerações. É para aqueles que Deus escolheu. Este mistério foi revelado no passado por nosso Senhor Jesus Cristo e a nós, nestes tempos, por Mestre Ugarte. Não devemos dar crédito a pensamentos contrários à santa doutrina da obediência a Deus, porque são pensamentos de homens ou de espíritos. A princípio, fazemos uma obediência inconsciente, mas à medida em que vamos nos esforçando para alcançar, compreender e praticar a doutrina de obediência a Deus, vamos realizando uma obediência consciente, fazendo a vontade do Pai, Deus. Temos que pesquisar sempre se estamos em harmonia com os santos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus ordena que devemos nos amar uns aos outros, não podemos prejudicar um irmão, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. O amor aos irmãos nos une, porque temos do mesmo Espírito. Fazer a vontade de Deus, nisto devemos pensar, e assim devemos proceder. A princípio, vamos guiados pela fé, mas depois chegamos a penetrar no mistério de Deus. Precisamos evoluir espiritualmente para reconhecer a ciência divina que Cristo revelou aqui na Terra. Ele cumpriu o plano de Deus, ensinando como alcançar a salvação. Pela dedicação e esforço, iremos alcançar as promessas de Deus para os que o amam verdadeiramente. Ver e ouvir espiritualmente o Senhor é a grande promessa para todos quantos creem e praticam, com sinceridade e confiança, a doutrina da obediência a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a eles. Irmãos, prossigamos nessa jornada de retorno à casa de nosso Pai Celestial confiantes nesse amparo de Deus para todos os seus filhos obedientes, para todos aqueles que estão em harmonia com a vontade de Deus. Como nos lembra o professor Ugarte, lá em Conselhos e Advertências, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, quando ele nos diz: na vida prática devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nós nos colocamos, tendo grande cuidado de fazer a vontade de Deus dentro dos mandamentos e dos estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Conservamo-nos assim, então, firmes e perseverantes na santa doutrina da obediência, que nada nem ninguém possa nos afastar deste caminho, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém.